precisa de mais tempo, mas acho que tá legal, 10 a 15 minutos. E aí a gente passa, então, para outra fase aí. Mas é assim, pessoal, um bate-papo bem descontraído. A gente tenta aí só organizar para que todos consigam falar, que todos consigam perguntar, levantar questionamentos. Tá bom? Mais uma vez, então, eu agradeço já em nome de todos os tutores e estudantes aí de todos os grupos PETs da nossa universidade. Não sei se tem alguém de outros grupos também, de fora aqui do Mato Grosso do Sul, também são todos bem-vindos. Em especial, agradeço, então, a Luana, do PET Enfermagem, de Três Lagoas, do Rafael, PET Educação Física, aqui de Campo Grande, e ao meu grande amigo Douglas, egresso também, do PET Sistemas. Muito bom revê-los, tá? Eu lembro de vocês, da Luana eu lembro da Luana aí dos eventos, do Rafael também. Então, pessoal, fiquem à vontade. Eu vou começar então, né? Ladies first, vou começar com a Luana. Luana, seja bem-vinda. O microfone é seu, você pode falar o que você quiser, tá bom? Oi. Beijão. Nossa, tô nervosa. Então, eu fiquei pensando muito sobre o que eu poderia falar. Vou me apresentar, né? Porque quem não me conhece, eu sou a Luana, mas é sobre o que ele falou, né? Eu era do PET Soul. Eu era do PET Enfermagem da UFMS de Três Lagoas. E eu fiquei pensando muito sobre como o PET me ajudou a chegar onde eu estou hoje, né? O que o PET me trouxe, assim, de contribuição. E eu acho que muita coisa. Minha jornada no PET começou em 2017, quando eu entrei no segundo ano da faculdade, mais ou menos em abril. Mais ou menos nessa época, em 2017 eu entrei, e aí eu já fui entrando e já fui participando de evento. Na primeira semana, segunda semana de PET, eu já estava indo lá para o Interpet Chapadão do Sul. E assim, eu já fui me envolvendo muito. Na época, o nosso PET da UFMS de Três Lagoas, da enfermagem, não era exatamente como o programa espera que um PET seja, né? E a gente tinha alguns problemas dentro do nosso grupo. E aí a gente foi entendendo melhor como funcionava o PET, o que era o PET, e com essas participações, principalmente. Tá dando para escutar? Tá? Aqui tá dando uma travadinha, achei que eu ia poder. E aí a gente foi conhecendo, assim, principalmente através dos eventos, como o PET funcionava e vendo os exemplos de outros lugares, e foi entendendo que tinha coisas que a gente precisava melhorar dentro do nosso grupo também. E foi essencial, assim. Então, a primeira coisa que eu acho que me contribuiu muito foi participar ativamente do programa, indo aos eventos e não só participando dentro da nossa realidade. Se não fosse essa troca, né, nos eventos, de participar, de conhecer outras pessoas, de trocar mesmo, de ter essas discussões, a gente não. Acho que tem um microfone ligado que está fazendo barulho. Ai, obrigada. Eu tô com fone ficando. Eu acho que se não fosse essa participação e tudo, eu não conseguiria, e o pessoal que estava comigo naquela época no PET, a gente não conseguiria ter tido a visão mais ampla do que é o programa e não teria aproveitado tanto quanto a gente aproveitou. E deixa eu ver aqui mais. Na época que eu entrei no PET também, estava passando por alguns problemas, assim, pessoais e até mesmo na faculdade, e eu falo que o PET foi essencial para me manter assim dentro da graduação mesmo. Ele funcionou realmente para mim, pelo menos, como um jeito de não evadir da graduação também, além de tudo, que ele também tem esse papel, né? E assim, nos momentos mais difíceis da graduação era onde eu me agarrava ali, porque sabia que tinha aquele grupo, que tinham aquelas pessoas, que a gente tinha objetivos em comum, que a gente tinha projetos, que a gente poderia desenvolver, que a gente estava fazendo a diferença de alguma forma. E a gente tinha muitos projetos incríveis e coisas que a gente não veria se a gente não tivesse no PET dentro da graduação. Então a gente conseguia expandir muito assim nossos horizontes, a nossa cabeça. E, e foi muito bom, assim, contribuiu muito.
E em relação a uma coisa que me ajudou muito, assim, agora trazendo depois de formada, né? Essa questão da participação em eventos, essa questão de currículo mesmo. A gente entra no PET, claramente que não é só isso, mas isso também contribui muito, assim. Quem foi do PET, quem é do PET, tem um diferencial, né? A gente cresce enquanto pessoa, amadurece. Falou sobre amadurecimento ali. A gente amadurece muito mesmo, a gente tem uma visão diferente, muito mais crítica da realidade do que às vezes os alunos que acabam ficando só ali na bolha da graduação e não tem contato com outras realidades. E aí essa questão do currículo também, da gente participar e da gente ser tão estimulado a participar de construção de artigos, de fazer trabalhos, de apresentar trabalhos, a gente começa a ficar mais desinibido, eu ainda fico morrendo de vergonha. Mas assim, do que era, eu tô muito melhor. O PET contribuiu muito, assim, eu fui durante a participação no PET, eu fui deixa eu terminar meu pensamento que eu fico flutuando aqui. Quero falar mil coisas. Durante essa parte do currículo que eu quero chegar. Depois que eu formei, eu passei na residência de obstetrícia na UFMS em Campo Grande, e eu percebo que, assim, se eu não fosse do PET, eu não teria aquele currículo. E, assim, o que me ajudou mesmo a passar na residência naquele momento foi o meu currículo. Então, isso contribuiu especialmente nesse momento da minha formação, assim, além de toda a contribuição, quando eu formei também teve esse plus, que foi o meu currículo, que estava muito bom por conta do PET, por conta de toda a participação que eu tive e me ajudou a conseguir passar na residência. Eu acabei não ficando nessa residência em Campo Grande de obstetrícia e hoje em dia eu estou fazendo residência na USP de saúde mental e psiquiatria aqui em São Paulo. E mais uma vez o PET assim, eu acredito, eu falo que foi o PET que me proporcionou praticamente isso, né? Porque meu currículo foi um diferencial muito grande para aprovação também. Assim, além de todo o conhecimento que eu fui adquirindo durante a graduação, de tudo isso, se meu currículo não tivesse como ele estava por conta do PET, também eu não teria conseguido estar onde eu estou hoje. Então, assim, essa questão do currículo também é muito importante. E qual parte que eu ia falar agora? Sobre participar de representações também dentro do PET. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem que participar, enfim. Mas se alguém tiver interesse de participar de representações dentro do PET, também é uma coisa muito importante. É muito bom assim a gente se engajar nas coisas e aproveitar realmente a oportunidade que a gente está tendo dentro do programa. Nos eventos que eu ia, eu não só ia, eu participava mesmo, assim, tanto que eu fui da Cena PET, que é a Comissão Executiva Nacional do PET, fui representante do Centro-Oeste. Então, assim, participem. Eu sei que no final, eu não sei se todo mundo já foi em evento aqui, quem já foi em evento? Agora tá com a pandemia, né? Eu não sei como que tá agora direito, não sei se já voltou. Mas, assim, eu sei que se vocês não foram ainda no evento presencial, vocês vão ver que, às vezes, por exemplo, um Enapet. Eu fui em todos os Enapets desde quando eu entrei no PET. Fui em Brasília, fui em Campinas, fui em Natal, e aí depois de 2020 foi online, né? E principalmente no Enapet, tem o EcoPet também, que é comprido a assembleia, mas principalmente no Enapet, vocês vão ver que a assembleia dura muito tempo presencialmente. Só que assim, mesmo assim é muito importante participar. Às vezes a gente vai e acha que tem alguns momentos, eu tô muito cansado, o evento tá durando muito, mas vale muito a pena participar, porque são nesses momentos que a gente consegue construir alguma coisa pelo programa e lutar por alguma coisa e trazer melhorias para o programa. Então, assim, não é fácil ser petiano, a gente vai passar por muita coisa, vai atrasar a bolsa, vai acontecer um monte de coisa. A gente, da UFMS principalmente, ia viajar para os eventos, quebrava ônibus na estrada, não tinha ônibus com ar para ir, ficava todo aquele rolo. A gente fala, se não tiver uma aventura, nem é viagem de pet. Porque toda vez tinha uma aventura.
3 horas parado na estrada, porque a roda do ônibus saiu, gente. Só quem viveu sabe aquela. Mas assim, é a vida do petiano, entendeu? É com aventura. Mas vale muito a pena. É assim, nossa, eu acho que se não fosse o pet, eu nem sei como que seria de mim hoje. Assim, eu nem sei se eu teria formado realmente enfermeira. E eu falo isso assim de verdade. Às vezes vocês podem estar pensando, tipo, ai, nossa, ela tá falando isso só porque tá falando aqui pra gente, mas não é assim. Eu sempre falei isso e é uma realidade muito grande, assim, que o PET me manteve realmente na graduação e me fez ter vontade de continuar, estar lá e me trouxe até onde eu estou hoje, sabe? Eu acho que é muito graças ao PET que eu consegui chegar onde eu tô, porque me fez ter muito mais autonomia, me fez aprender as coisas com muito mais facilidade. Claro que vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que assim me fez aprender a aproveitar as oportunidades. E me fez conhecer muitos lugares diferentes também. Isso foi incrível. Me trouxe, assim, muitas contribuições incríveis. É. E a gente falava que o pet é uma família, né? E é bem, bem uma família mesmo. A gente brigava nas reuniões, quebrava o pau, mas daqui 2 minutos acabava a reunião, todo mundo lá. Ai, tchau, gente, até amanhã, não sei o quê. Porque realmente, assim, a gente convivia tanto junto, a gente fazia tanta coisa junto que era naquelas pessoas que você tinha para contar mesmo, assim. Era muito incrível. E eu sinto muita falta. Eu sempre me pego pensando aqui, eu fico, nossa, me falta uma salinha do pet para eu ficar, um lugar assim que eu tinha com pessoas que eu podia contar e aqueles projetos todos, até aqui agora na residência, eu estava pensando esses dias como que eu sentia a falta de ter esse estímulo assim de para pesquisa, para todas essas coisas, porque principalmente residência, né, que é um pouco mais prático assim, a gente tem teoria e tudo, mas a gente acaba ficando ali no trabalho e aí você faz 12 horas por dia e 60 horas semanais, é aquela loucura. E aí eu tava pensando esses dias como eu sentia falta de ter esse momento, assim, que o PET proporcionava, de você parar e poder focar realmente na parte científica da graduação, no caso, né, agora da residência, e como estimulava muito, assim, essa parte. E é muito mais fácil quando você tem outras pessoas para te auxiliar nisso. E o PET proporciona isso, né? É muito difícil é muito diferente você fazer uma pesquisa ou você montar um projeto assim do nada, você sozinha com mais uma pessoa, do que você montar num grupo e ter o apoio de várias pessoas para te ajudar. Então, assim, quem tem interesse em fazer esse tipo de coisa e tá no PET é o momento, sabe? Porque realmente ajuda demais. E é. Ai, não sei o que mais que eu falo. Ai, eu sou uma. Ótimo, Luana. Já está chegando aqui próximo dos seus 15 minutos. Já falou muito bem. E eu lembro, você falando aqui, eu lembro de você, principalmente quando você foi representante, né, da Sinapet. Eu lembro dos eventos, sempre muito participativa. Esse episódio aí do ônibus também a gente ficou super preocupado com vocês lá de Três Sim. Lagoas. Enfim, tudo isso você contando aqui me veio na memória e, Aham. e realmente eu lembro lá de todas essas, né, essa nossa luta, né, essa nossa dificuldade para a Sim. gente conseguir participar dos eventos, mas sempre com muito esforço, com muita dedicação, Sim. sempre tinha um jeito, um ônibus ar-condicionado, mas a Aham. gente sempre tentava enviar, né, algum representante ao menos, seja Sim. Enapet, seja Ecopet, aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, né, a gente Sim. tentou alguns eventos aqui com o pessoal, né, da UEMS, da UFGD, também tentar fazer um Interpet no nosso estado, mas é difícil também essas agendas, né, conciliar tudo isso. Mas mesmo assim foi muito legal, eu lembro sim da, Sim. da participação de vocês. Muito legal também saber que você está em São Paulo, né? Tô. É uma vida bem diferente de Três Lagoas, mas eu imagino que, né, que parabéns aí Obrigada. pelas conquistas. Acho que a gente fica bem feliz também.
Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, só uma pergunta, tá? Porque daí depois a gente já vai passar Vamos passar pro Douglas? Pode ser você, Douglas? Tá. Se ninguém for fazer uma pergunta, eu já vou passar pro Douglas. O Renato, posso fazer só um comentário para Luana? Luana, estou muito feliz em te encontrar aqui depois, fez 2 anos já, né, Luana, que saiu do PET, dizer que a Luana me ensinou muito dentro do programa. Eu entrei como tutora depois que ela já tinha integrado o PET Enfermagem, e com certeza é um programa muito diferente, ela me ensinou muito, muito mesmo. Lembro lá do começo, até alguns atritos, né, Luana? A gente foi se ajustando, que é isso que ela falou. O PET, a gente... Mas não é isso que eu pego. Então a gente tinha alguns... No começo, a gente foi se ajustando, né? O grupo como um todo. A Luana era presidente, sempre ensinando todo mundo, os novos petianos, eu como petiana, nova no grupo. E uma coisa que ela sempre falava e que hoje eu levo para os novos petianos, que você só vive o PET quando você participa dos eventos. Então foi algo que a Luana sempre falou, sempre nos ensinou. Infelizmente, nessa pandemia, Luana, a gente perdeu muito disso, né, do espírito petiano, porque nós não tivemos eventos presenciais. Então eu sinto muita falta. Eu mesmo consegui participar de um evento apenas presencial e inclusive essa convivência dentro da sala do PET Enfermagem, né? Tem muitos petianos que estão aqui no grupo que não estão começando agora, né? Depois de 2 anos, a participarem das reuniões e entender realmente como funciona o PET. Mas eu sou muito grata, o PET Enfermagem é muito grato por ter você, né? Como petiana egressa, por ter ajudado na construção, seja regimento e normas ali do nosso grupo. E hoje o nosso grupo é como com muita autonomia dos alunos por conta da sua participação, tá? Então a gente leva muito disso e eu fico muito feliz pela sua trajetória depois do PET. Obrigada, viu? Obrigada. Fiquei emocionada. Ai. Legal, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para a Luana, a gente deixa para o final, vai ter uma mesa redonda aqui, a gente vai fazer uns debates aqui, tá bom, Luana? Tá. Obrigado, viu? Parabéns aí pela sua trajetória, muito, muito bacana mesmo. Eu lembro, sim, de você, de todo o protagonismo aí de vocês nos eventos. Parabéns mesmo. Obrigada. Douglas Sorgato, por favor, meu amigo, o microfone é seu. Olá, pessoal, boa noite. Sou Douglas Sorgato. Eu vou contar um pouco rapidinho a minha história, que eu sou professor da educação básica, sou professor de história, e estava frustrado na minha carreira e comecei a fazer análise de sistemas. E no 2º ano de análise de sistemas precisava cumprir hora. E agora? Como é que eu vou cumprir hora, sendo que eu dou aula de manhã, de tarde em escola? E aí, como é que ficava essa situação? Não aparecia monitoria, não aparecia nada que fosse flexível. E o professor Renato me achou uma hora lá, falou, tem o PET, vamos entrar, vamos conhecer? Dá para você trabalhar lá, acho que seu perfil vai se encaixar, vai ajudar. Falei, vamos, né? Estou precisando de hora. E agora? Né? Vamos lá. Eu entrei, assim, como que eu posso dizer? Na curiosidade, nessa questão de... Não por conhecer o PET, né? Eu fui porque eu precisava das horas. E me encantei. Sabe? Aquele amor à primeira vista, aquela questão de você receber aquilo que você aprende na teoria, ser colocado na prática. O professor Renato chegava, dava desafios para a gente, dava missões. Olha, eu quero que vocês pesquisem tal coisa, eu quero que vocês trabalhem com isso, produzam isso para a gente, apresentem isso aqui para a gente dentro do PET. E isso foi mostrando que aquilo que a gente estava aprendendo na sala de aula era muito prático, muito gostoso. E eu me vi, eu que sou professor já há 20 anos na rede pública, me vi ali como um aluno, vendo como os alunos aprendem. E isso mudou o meu jeito de ensinar na escola, onde eu trabalho, né? Eu não trabalho na área de análise de sistemas, na área de sistemas hoje, certo? Não diretamente, mas o PET me deu o gás para eu fazer um mestrado em engenharia de software, e agora eu estou tentando terminar o doutorado em ciências da computação. Eu falo tentando, porque coisinha difícil, rapaz, tá? Mas eu lembro daquela salinha muito gostosa, que a gente se reunia, trocava ideias. Eu lembro que nós montamos um curso de LaTeX, oferecemos para a escola, tivemos ali bastante gente que participou, e esse curso de LaTeX rendeu um artigo que a gente conseguiu apresentar na Escola Regional de Informática em Coxim,
É o único evento que eu consegui participar pelo PET, porque como professor eu não conseguia ser dispensado para poder participar mais ativamente, por ter família também, né? Mas o crescimento, o aprendizado, o coleguismo, várias vezes depois eu voltei para a universidade, já depois de saído do PET, precisava de um lugar para estudar, por causa do mestrado, e a salinha estava ocupada do pessoal do mestrado. Eu ia lá para a sala do PET, o pessoal sempre me recebeu, o professor Renato falava, não, pode ficar aí, usa as máquinas, fica à vontade. E foi muito gostoso, certo? Tenho saudade do pessoal, às vezes acompanho eles nas redes sociais, vejo aí que estão bem colocados também. E acredito que toda essa formação que eu recebi, essa formação prática que eu recebi no PET, me ajudou a fazer essa vida acadêmica aí, de fazer um mestrado, de me dar bem no doutorado, de estar conseguindo tocar isso, né? Só falta terminar. E de ter melhorado enquanto professor, certo? Por mais que eu seja professor da área de humanas, né, história e filosofia, mas o que eu aprendi ali, de você falar, olha, você aprende mais fazendo, você aprende mais colocando na prática, certo? Recebendo pequenas missões que você sabe que o aluno vai conseguir fazer. Então, eu levei essa metodologia do PET, eu levei para as minhas aulas na rede pública, onde eu leciono. E eu vejo que isso deu muito resultado. Foi muito interessante e ajudou bastante a formação dos meus alunos e a minha formação também, né? Eu tenho bons amigos lá e quero voltar. Professor Renato, saudade enorme do senhor, daquelas conversas que a gente fazia, de planejar outros cursos doido. A gente fez o curso de LaTeX, acho que em 3 semanas. Foi assim, ele falou, não, vamos fazer um curso de LaTeX? De uma hora para outra, vamos. 3 semanas, estruturamos o curso, fizemos as inscrições, preparamos as aulas, e lá vai a gente dar aula sábado, e foi muito interessante. E é isso que eu posso contar desses 2 anos de experiência lá. Obrigado, Douglas. Realmente, eu lembro quando você chegou e isso foi algo que chamou muito a minha atenção. Quando você contou que você era professor da rede pública, eu falei, opa, eu acho que aqui vai dar rock, né? Aqui a gente vai conseguir fazer algo muito interessante. E o Douglas, pessoal, então assim, né? A gente trouxe alguém né? Isso que ele contou, né? Esse relato, né? Ele já era professor de outra área, né? E aí ele se tornou um estudante de um curso de tecnologia e sempre né, acho que o PET é muito isso, né? Quando a gente coloca áreas distintas, você traz a multidisciplinariedade ali. Eu sempre acredito muito nisso. Eu acho que isso enriquece qualquer atividade, qualquer ação, quando a gente se propõe, né, a entender melhor as outras áreas, a tentar interagir. E eu acho que isso é reflexo, inclusive, da atividade que a gente está agora, né? Então, essa atividade que a gente está fazendo agora aqui, de tentar cada vez mais colaborar entre os grupos PET, eu acho que isso é algo, né? Sempre que tem uma ação nesse sentido, eu acho que sempre vai ter um resultado interessante. Os desafios são enormes, claro que cada área tem a sua especificidade, mas eu sempre acreditei nisso. Fico feliz, Douglas, que pode ter certeza que esse doutorado vai sair com excelentes resultados, não tenho dúvida disso. O seu histórico, né? O seu histórico aí mostra que pela sua competência, pela sua garra, pela sua determinação aí, você com certeza vai tirar de letra esse doutorado. Você falou pouco, viu? Você falou tem 6 minutos só, mas eu vou abrir aí o microfone se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Douglas. E se me permite acrescentar, os 2 anos de PET foram sem bolsa, tá? Porque para quem já tem emprego público, no caso, eu não poderia receber bolsa, então foi como voluntário, mas isso não tirava o gás, não. O Renato não cobrava menos da gente, não. Tinha que entregar, tinha que fazer, certo? Os colegas lá trabalhavam, a gente compartilhava o lanche junto também, tinha que participar da rodinha do lanche, então a história de não ser bolsista, de ser um voluntário, também faz parte da minha história de petiano. Filho que nasceu, né? Ixi, filho de verdade. Minha segunda filha nasceu quando eu estava no PET. Eu tenho 3 meninas, tá? Só para contextualizar. E a minha segunda menina nasceu, eu estava no PET, verdade. Foi uma festa bonita também. O pessoal foi muito carinhoso comigo. Legal. Bacana, Douglas. Pessoal, eu abro então aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa para o Douglas, senão a gente já passa para o Rafael.
Não? Então, Rafael, o microfone é seu. Mais uma vez, obrigado. Fique à vontade. Tudo bem, gente? Boa noite. É uma honra estar aqui, ser lembrado pelos professores, né? Porque o PET é muito importante. Principalmente agora, eu percebo, vamos dizer assim, eu me formei em 2018. Em 2016, eu fui convidado pelo professor Júnior. Me lembro até hoje, eu estava no ginásio lá, tendo aula. E aí o professor, vamos participar do PET. E o PET, assim, o meu principal motivo naquele início de entrar no PET seria o valor da bolsa, né? Então, eu precisava realmente de uma bolsa remunerada que me ajudaria até a me manter ali na graduação. Então, a princípio, eu pensei nisso. Eu acho que muitos também pensam, né? Pô, R$ 400 ali, vou estudar e tal, né? Mas ao decorrer, como todos falaram, né, ao decorrer do tempo, assim, dentro do PET, você vai sentindo que o PET ele acrescenta muito mais na sua graduação. E hoje eu sinto muito, muito mesmo a diferença de ser um petiano. Hoje eu trabalho na rede pública, eu não sou concursado ainda, ok? Eu passei no último processo seletivo, mas eu trabalhava em escolas particulares, e aí eu passei agora nesse último processo seletivo, trabalho no Estado, e aqui já vai também uma crítica também à graduação, ao currículo, né? Porque às vezes fica muito distante daquilo que a gente encontra no mercado de trabalho, né? Então, principalmente, eu sinto que a educação física, a licenciatura, ela... Desculpa, acho que minha câmera desligou. Não sei se eu estou aparecendo. Minha voz está saindo, gente? Está saindo? A câmera não mais, Rafael, mas o Eu acho que áudio está ok. Tá, o áudio está ok? Vou continuar assim. Então, é por causa da bateria, mas, enfim. E aí, enfim, quando você vai para o mercado de trabalho, existe uma distância, né? E aí o PET, pelo fato da gente estudar vários temas, né, que a gente vê durante a graduação, mas não de uma forma muito aprofundada, o PET faz isso. Então, hoje, como eu leciono, eu até uso a fala do professor Douglas, eu sinto o quão bom isso me fez como professor, né? Então, hoje eu tenho trabalho com 40 horas em uma escola, e a educação física, por muitas das vezes, é muito de recreação, as pessoas têm essa ideia ainda, né? E aí, esse ano, dentro das áreas que eu pude trabalhar, eu peguei pesquisa e autoria, que é uma área nova no currículo do ensino médio agora no estado. Então, eu estou trabalhando com pesquisa e autoria. Mas, se eu não tivesse participado do PET, jamais eu teria autonomia de trabalhar com pesquisa. E aí, muitos me perguntam, mas a educação física vai trabalhar com pesquisa? Sim. O PET, ele me deu essa autonomia de poder entender o que é uma pesquisa e conseguir trabalhar isso com meus alunos. Então, hoje eu trabalho isso e eu vejo que, se não fosse o PET, eu não trabalharia isso, né? Então, principalmente os alunos que estão aí fazendo a graduação, uma distância muito, né, que eu vejo é que o currículo do novo ensino médio tem muita coisa nova, muita coisa que o PET já trabalha. Então, projetos, por exemplo, elaboração de projetos dentro da escola, agora com pesquisa e autoria, e os aprofundamentos, né? Então, é muito importante. O PET, para mim, assim, vamos dizer que me salvou nesse sentido. Então, eu saí agora, em 2018, anos atrás aí da graduação. No começo da graduação, eu peguei a pandemia. Então, assim, para quem é da área da educação sabe que a educação, ela é uma única chance que você tem no início do ano. E aí, se você não passa no seletivo, você não trabalha. É mais ou menos assim. E aí eu trabalhei, fiz o bacharel, também fiz uma especialização em educação física escolar, porque com o PET eu percebi que o meu perfil era a escola, não tinha jeito. Eu levo o jeito para a escola, levo o jeito com criança, levo o jeito com adolescente, e o PET me fez já entender isso, né? E o Júnior sempre falou, Rafael, você vai para a escola, não tem jeito, né? E eu sei disso. Então, hoje eu trabalho na escola e eu vejo que o PET, o quão bom o PET é importante isso, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vê na educação,
hoje, quando você vai fazer o seu planejamento, você trabalha com planejamento na área de linguagens, que é a nossa área, né, de educação física. E aí você tem que preparar o planejamento com as outras áreas. Então, você trabalha com professor de inglês, português. E aí eu fico, poxa, o quão importante isso é, porque hoje nós estamos aqui, ó, com o pessoal da enfermagem, sistemas, e não só isso. Então, essa troca, o PET faz isso, essa troca de áreas. Então, hoje eu consigo trabalhar, me relacionar muito melhor dentro do meu ambiente de trabalho, justamente por conta que eu vejo do PET. Então, assim, sem falar assim, os eventos, né? Então, o PET trabalha com ensino, trabalha com pesquisa e trabalha com extensão. A extensão para a área de licenciatura, poxa, não é incrível. Por quê? Porque daí você vai lá, aonde você vai trabalhar, executa uma aula e você fala, poxa, eu errei nisso, eu errei naquilo. E aí, quando você vai, então, assim, para o mercado de trabalho, você fala, poxa, o PET me lembra disso, né? Então, isso é muito importante. Eu sou, assim, encantado pelo que o PET pelo que o PET representou na minha vida, não tenho muito o que reclamar. No meu ano, inclusive, o PET da Educação Física, ele sempre foi muito volumoso, sempre, sempre. E quando eu entrei, existia um grupo que era muito bom, muito bom. É muito bom mesmo. Então, era ex-petianos com artigos científicos publicados, participavam, igual a Luana falou, ia no ENAPET, participava, sentia o evento, então era um grupo muito bom. E aí o meu grupo, quando entrou no PET, né, daquele ano, em 2016, tinha aquela responsabilidade. E o Júnior falava, não, vocês precisam manter o grupo, né? Eu não sei como que o PET está hoje, mas acredito que naquele ano a gente conseguiu manter os 2 anos que eu fiquei. Então, é muito interessante isso. As discussões, os perrengues normal do PET, discussões, mas isso é muito importante para a vida também, né? Até porque nós somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, e isso é muito importante também. Então, assim, o PET, na verdade, ele agregou muito na minha formação, muito mesmo. Às vezes, muitas das vezes, poxa, eu falava, nossa, eu vou sair do PET porque é muito cansativo. E hoje, se eu pudesse fazer a graduação, faria graduação, entraria no PET de novo e faria mais horas na graduação. Porque eu, mesmo cursando PET, às vezes você fica num bolsista lá, 20 horas, e ainda sinto que não foi suficiente quando eu fui para o mercado de trabalho. Então, assim, hoje, assim, saindo um pouco, indo, enfrentando o mercado de trabalho, vejo o quanto isso me ajudou bastante. Acho que é isso. Maravilha, Rafael. Muito bom aí o seu relato, muito bacana a sua trajetória. Você levantou uma questão aí, a sua crítica é muito importante aí nesses momentos, né, que a gente vive. A gente passou por uma pandemia, nós tivemos que acelerar aí vários processos relacionados à EAD principalmente, né? Então a gente viu que a gente não estava preparado para EAD, né? Não estamos ainda até hoje. O que a gente fez aí não foi EAD nunca, né? Você pegar e gravar os conteúdos de uma disciplina que foi preparada toda presencial e falar que isso é EAD, realmente é dizer que a gente não entende nada de EAD, né? E essa questão dos currículos, eu sinto isso há algum tempo já, né? Os nossos currículos são muito engessados, né? Em várias áreas, com raríssimas exceções, mas esse ensino, né? Da forma como os currículos são construídos no Brasil, eles são, se a gente for olhar a origem disso, é lá da época do regime militar ainda, né? Então, acho que a gente precisa avançar muito em relação à flexibilização dos currículos, a adotar metodologias e técnicas mais atuais, né? PBL, sala de aula invertida, enfim, tem várias, né? Outros países já entenderam isso e constroem os seus currículos de formas muito diferentes dessa nossa, né? De carga horária ali em sala de aula, né? De carga horária, a gente conta, né? O nosso cômputo de carga horária é aluno em sala de aula, né? E a gente vê que não é só isso, né? O aluno tem aquela carga horária em sala de aula, ele tem que estudar, ele tem que fazer trabalho, ele tem que viver a universidade, né? Eu acho que por isso que o PET traz
essa contribuição, né? Eu estou falando aqui, pessoal, porque tem o Rafael também deixou um tempinho, por isso que eu estou falando, tá? Mas se alguém quiser levantar a mão aí, fazer alguma pergunta, eu estou aproveitando o tempo aqui para ficar falando, né? Acho que essa questão dos currículos realmente ela precisa ser debatida, né? Eu acho que precisamos né, de toda a sociedade discutindo isso, de todos os segmentos, né? Onde na nossa vida, por meio da educação, a gente vai discutir, a gente vai, de fato, evoluir como sociedade. Acho que a Júlia levantou. Júlia, você quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, tá? Boa noite. Eu me chamo Júlia. O microfone do Rafael tá dando. Boa noite, eu me chamo Júlia e estudo PET Educação Física. Eu queria parabenizar os petianos egressos. Achei muito interessante o relato de vocês. E a minha pergunta qual a realização profissional que vocês alcançaram e viram que não teriam alcançado se não fosse o PET? Eu acho que eu respondo até primeiro. O mestrado, para mim, foi isso. Sabe? Era um sonho antigo e a iniciação da pesquisa que a gente tem no PET, a questão da troca de ideias, a questão dos pequenos desafios, isso contribui para esse pensamento lógico que você precisa para fazer, para progredir na carreira acadêmica. Então, a conquista do meu título de mestrado, eu acredito ao PET Sistemas. Sabe? Foi uma escola muito, muito importante para essa realização profissional. E para eu me sentir um melhor professor hoje, como eu disse. O meu foi ter alcançado a aprovação na residência mesmo, por enquanto, assim. Que realmente é o que eu tinha dito antes, assim, sobre a questão do currículo, né, que a gente acaba adquirindo por fazer parte do PET, se a gente realmente se dispõe a fazer parte, né, de participar ativamente, de participar dos eventos, não só eventos do PET, como se interessar por outros tipos de eventos também, porque o PET daí traz isso pra gente, né, esse interesse de participar das coisas cada vez mais. E aí isso me fez também ter uma base para conseguir ser aprovada na residência. E o PET me proporcionou também fazer coisas na área da minha residência, que agora eu estou fazendo saúde mental, né? E no PET, a professora Mara pode dizer, meus projetos, saúde mental pura, tudo eu voltava saúde mental. Eu queria falar lá de qualquer coisa, tinha saúde mental envolvida. Bom, no meu caso, da educação física, eu sinto o PET como essencial justamente por conta dessa bagagem que o PET me deu, né? Então, hoje eu fiz a minha especialização em educação física escolar, o PET me fez entender isso, né? Então, o meu perfil acadêmico, não descarto o mestrado, eu não fiz o mestrado porque realmente eu cansei na época da graduação justa por conta do PET, eu realmente cansei. E eu falei, nossa, eu não quero mais. Mas aí depois, conforme você vai entrando no mercado de trabalho, vai vivenciando, vai criando experiências, você sente que é uma necessidade. Eu pretendo trabalhar com escola, mas não descarto o mestrado, entende? Então, assim, fora didática, metodologias ativas, a troca de experiência, então o PET contribuiu muito nesse sentido para mim. Obrigada pelas respostas. Muito bom, pessoal. Antes da gente continuar aí com a próxima etapa do nosso Fala Petiano, eu só queria falar que eu vou passar o bastão aqui para a professora Mara, né? Então, a minha etapa aqui era essa parte inicial, a apresentação. Mais uma vez agradeço, tá? Vocês, Douglas, Luana, Rafael, muito bom conhecer, né, a trajetória de vocês, o relato, muito bom revê-los, né? E desejamos mais sucesso ainda, né? Acho que vocês foram marcados aí, né? Vocês têm uma marca indelével aí de terem sido petianos, e a gente fica muito orgulhoso disso. O sucesso de vocês é o nosso sucesso, o sucesso de todos, é o fortalecimento do programa, né? E acho que a gente fica muito feliz com isso, tá bom?
E caso o pessoal tenha que sair, eu vou ter que sair às 19, tá? Caso eu precise sair, vocês provavelmente vão continuar esse bate-papo aí. Eu já desejo aqui um ótimo feriado para vocês. Espero revê-los em breve mais presencialmente, né? Que a gente consiga aí organizar algum evento e que vocês possam estar presentes. Eu desejo sucesso a todos, tá? Muito bom revê-los. Um abração. Até mais. Obrigado, professor. Obrigada, Renato. Renato Júnior, então agora essa próxima etapa, a gente começa com as perguntas, é isso? É isso, só mediando o bate-papo. Uhum. Bom, alguém tem alguma pergunta para os nossos petianos egressos? Quiserem levantar a mão ou colocar aqui no chat? Não? Bom, gostaria de perguntar para... Pode falar, Giovana. Desculpa, prof. Mara. Bom, eu adorei o relato de todos. Eu acho que hoje em dia o nosso PET, por conta dessa pandemia, a gente parece que não aproveitou nem 1% dele por conta das viagens e tudo mais. E assim, eu sempre ouço de várias pessoas assim, quando você sair, você vai olhar para trás e vai ver o que você faria de diferente dentro do programa. E eu pergunto para vocês, hoje, né, na posição que vocês estão, e olhando para o passado, o que vocês fariam de diferente dentro do PET? O que vocês colocaria, ou faria outro programa, ou outra ação, né? Faria, sei lá, outra pesquisa? O que faria de diferente? Ou vocês não mudariam nada, acham que foi perfeito? Essa é a minha pergunta. O que vocês realmente fariam de diferente olhando para o passado de vocês? Bom, olha, quiser, eu pode posso falar. contribuir. Eu acho que uma ação bem interessante, eu sei que tem o estágio para isso também obrigatório, mas principalmente na área da educação, uma ação legal seria sentir o dia a dia do professor, né? Então, assim, levar os petianos na realidade, né, da aula ali, sentir o professor, como que faz um planejamento. E também, outra coisa que eu acho interessante é o PET trabalhar naquilo que seja mais escasso. Por exemplo, na minha área, vamos supor, eu senti muita falta de um conteúdo específico que chama Esporte com Raquetes. Então, quando eu fui para a área, não trabalhei nada. Então, praticamente estudei por conta própria, né? Mas essas aproximações, assim. Então, assim, focar naquilo que seja mais, vamos dizer, básico para poder se aprofundar, né? Então, acho que seria bem interessante nesse sentido. Além disso, eu também vivenciaria o PET mais de falar da importância, brigar pelo PET, porque o PET é muito importante para a formação, né? Politicamente eu falo. Então, ir no evento, fazer barulho, brigar dentro da universidade, justamente, se tem uma manifestação para aumentar o valor da bolsa. Eu sei que a bolsa não é o principal viés do PET, né? Então, o PET é mais pela formação mesmo, mas se vocês puderem brigar, lutar por aquilo que é um direito, né, de vocês, façam, né? Eu não fui tão ativo quanto a Luana foi, mas eu participei bastante dos eventos, mas eu acho que eu brigaria mais, participaria mais, inclusive para poder me dar um espírito de liderança, de autonomia, para poder me desenvolver isso, que eu achei que eu não foquei muito nisso. Então, se eu pudesse, vivenciaria mais ativamente o programa politicamente, né, nesse sentido. Ai, essa pergunta foi muito difícil. Assim, fiquei pensando enquanto ele falava também. Perfeito nunca é, né? Porque não existe. Eu acho que, assim, um ano do PET que eu faria diferente teria sido. Mas, assim, também não teria como ter feito diferente, porque foi um ano de pandemia, foi um ano todo cagado. Então, assim, foi um ano muito difícil mesmo. Mas eu entrei em 2017, fiquei 17, 18, 19 e 20 no PET. Então, eu fiz
Fiquei 4 anos no PET. E o último ano foi muito difícil, principalmente por conta da pandemia, mas também por conta dos estágios da faculdade. Então, foi um ano em que, de tudo isso que eu fazia no PET, eu acabei não fazendo nem metade. Então, foi um ano que, para mim, ao meu ver, assim, eu caí, eu acabei não conseguindo continuar sendo quem eu era dentro do PET. Isso me deixou muito chateada na época. Mas, assim, de toda a minha trajetória, pensando, a gente tem que se acolher também, né? Porque a gente tem momentos em que a gente vai fazer muitas coisas no PET, tem momentos que a gente não vai conseguir tanto assim. E tá tudo bem. E a gente tem os outros colegas também, que às vezes quando a gente não conseguir tanto, outras pessoas vão fazer um pouco mais e a gente vai se ajudando. Eu acho que isso é o que é lindo do PET, que a gente pode ter pessoas para ajudar a gente e contribuir quando a gente às vezes não está conseguindo fazer tanto. Mas sobre a minha trajetória assim dentro do PET, eu acredito que se eu pudesse voltar atrás, tirando esse último ano da pandemia, eu acredito que eu não faria assim diferente. Eu acredito que não foi perfeito, porque nunca é mesmo, mas eu não faria diferente, porque eu acho que tudo que eu passei com o PET, tudo que eu vivi foi essencial para constituir quem eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. Enfim, as brigas eu teria feito igual, as coisas incríveis eu teria feito igual, porque isso me fez crescer de um tanto que sabe, nada eu não mudaria. A minha participação no PET, como eu falei, por causa da escola, ela foi bastante limitada. Eu não pude participar dos eventos. E eu sinto falta dessa questão de poder. Fui em um único evento aqui dentro do estado, porque era em um final de semana que eu consegui liberação para ir. Então, se eu pudesse fazer diferente, a ideia seria participar mais, fazer mais cursos de extensão, certo? PET Sistemas, eu não sei se hoje tem mais, mas em 14, 15, a gente estava começando com essa ideia do PET ir para a comunidade, sabe? O PET Sistemas, de poder fazer alguma coisa para a comunidade acadêmica, como foi aquele curso que a gente fez de LaTeX. Então, eu acho que isso, porque foram os momentos mais enriquecedores e que eu me lembro com mais carinho. Então, se eu pudesse voltar para vivenciar, eu acho que eu me envolveria mais com esse tipo de projetos, certo? De poder participar mais, fazer mais extensão e poder participar mais dos eventos também. Ajudaria bastante na formação, acredito que ajudaria mais ainda na vivência desse período único que é a vida universitária. Aí olha que eu fiz 2 faculdades, né? Fiz a primeira lá na década de 90 e não pude vivenciar tão bem, porque adolescente descabeçado, e a segunda já aproveitei bem melhor, mas com o emprego fiquei um pouco limitado nessa questão de participação política, de participação em eventos, certo? Mas foi muito interessante, uma vivência muito boa. Aproveitem. 2 conselhos a vocês. Façam o que vocês puderem, conversem, se ajudem, briguem quando for necessário para o crescimento da equipe, para a melhoria do PET, certo? Porque faz a diferença, certo? Torna a gente pessoas melhores de verdade, como a Luana está falando, como o Rafael mostrou. E o PET é nosso, certo? Se a gente sair do PET, o PET acaba. Então, a gente que tem que manter essa luta, porque faz a diferença. Sério, faz a diferença. Tá? Escutem a ideia aqui de um cara que está quase aposentando, só faltam 17 anos, eu estou quase lá. Vai dar certo. Inclusive, Douglas, a gente pode fazer umas ações de extensão aí na sua escola, viu? O BR, Olimpíada de Programação, isso tudo a gurizada tá voando, assim, sabe? Eles estão loucos para ter alguns cases. E como, assim, se for do interesse de vocês, da sua escola, né? Eu acho que a gente pode estreitar algumas ações que a gente já tem em mente. Eu acho que dá rock. Dá rock. Vamos trabalhar, porque eu gostei da ideia, isso é bem animador. E com o novo ensino médio, tá? Exato. Tem muito espaço para extensão universitária dentro das escolas, viu, gente? Eu estou atolando nisso, meu doutorado também está pegando bastante dessa parte do novo ensino médio. Então, os outros PETs aí, os tutores que estão acompanhando, as escolas vão precisar de serviços de extensão nas escolas, e isso vai contar com carga horária para os alunos, e uma oportunidade de aprendizado, aliando aquilo que o Rafael falou, olha, a universidade vai estar mais presente na escola,
e os alunos que vão participar disso lá nas escolas vão conseguir ter essa vivência melhor da sala de aula, da troca de experiências. Só precisa tudo isso ser formalizado ainda. Agora, o trabalho é político, a lei já está feita. Mas eu acho que vai dar certo, tem muito espaço para a universidade chegar mais perto dessas escolas e a escola ser enriquecida com aquilo que a gente já vivenciou, com aquilo que a gente experimentou e que deixa tanta saudade na gente. Que interessante. Pode falar, Luana. Não, eu ia falar sobre essa questão de que o Rafael tinha falado também de participação política dentro do PET, que isso é muito importante, assim, eu acho que eu não tinha trazido tanto isso ainda, assim. É muito, muito importante lutar pelo que a gente acredita dentro do PET. E o PET ensina a gente a lutar pelo que a gente acredita dentro do PET e na vida, né? E principalmente, o PET faz com que a gente ainda consiga devolver, dentro da graduação, a gente consiga devolver para a sociedade o que a gente está aprendendo. Porque a gente vem de uma universidade federal e a gente está lá dentro para devolver para a sociedade o que está chegando até a gente, para levar para a sociedade o que a gente está aprendendo, levar para eles, e às vezes a gente só tem a oportunidade de fazer isso quando a gente sai da faculdade. E o PET traz isso para a gente, da gente poder levar para as pessoas enquanto a gente está na faculdade ainda. Então a gente já adianta o processo estando no PET. E então isso já é muito político. E a gente poder lutar pelo nosso programa também é muito importante. A gente manter o programa vivo. Assim, é isso. Quem faz o PET somos nós. Se a gente não lutar pelo programa, ele não vai estar aí na posteridade. Se a gente não tivesse feito alguma coisa pelo PET, ele talvez não. Se não tivesse tantas pessoas se juntando para fazer alguma coisa pelo PET, talvez ele nem estaria aí ainda. E tem toda aquela questão do eu estou um pouco por fora, né, agora, mas eu acredito que ainda a situação deve estar mais ou menos a mesma, principalmente agora com a pandemia. A questão dos editais, né, que não são abertos faz muito tempo, eu acredito que deve estar a mesma coisa, né, professora? Sim. E assim, então o movimento totalmente, sempre foi assim, pelo menos desde quando eu entrei no PET, sempre foi muito contrário ao PET. Teve um momento em que eu fui da Cena PET e a gente chegou lá em Brasília, eu viajei 24 horas pela Cena PET para chegar em Brasília, e para ter uma reunião no Ministério da Educação, e a gente entrou lá e chegou, e teve gente que veio da Bahia, do interior da Bahia, para participar, que era o representante do Nordeste, e a gente chegar lá e o pessoal do Ministério da Educação falar: ah, não, a gente não tem pronto o que vocês pediram para a gente marca uma próxima reunião. E aí, assim, então, eles realmente, vai ter momentos que vai ser muito desestimulante. E a gente vai chegar lá e vai se deparar com esse tipo de coisa, a representação não é fácil, a gente vai ficar, parece que a gente vai ficar nadando, e vai ter momentos em que a gente vai achar que não vai estar resolvendo nada, vai falar, por que isso de novo? Mas é isso, o processo é assim. Foi 4 anos e tiveram várias coisas que a gente teve que ficar repetindo para ver se melhorava em algum momento. Mas porque tem gente que continua repetindo que as coisas às vezes melhoram e elas funcionam. Em algum momento vai rolar, entendeu? Então, se o PET é o que ele é hoje, foi porque tiveram pessoas que foram ativas e lutaram por ele para chegar até onde ele está hoje. Então, não deixe isso morrer. Ai, Deus, eu amo muito. Acho que a Júnior, a professora caiu, né? a Mara caiu. O Júnior, o Renato tem que... voltou a Mara. Voltou. Já Ai, desculpa, minha internet aqui não ouvi o finalzinho, mas só pegando o gancho do que a Luana relatou, é muito importante esse senso crítico dentro do PET, essa proatividade, e isso a gente percebe que vocês, né, os petianos que estão aqui, os que estão entrando, que levam para a vida, que muda a postura diante da sala de aula, depois quando vocês prestarem o processo seletivo, seja para uma residência, para um mestrado, é muito importante. Eu, como professora que quando eu entrei para o PET, eu já tinha ministrado aula para a maioria da turma dos petianos. E quando eu me deparei no PET, eu percebi que havia uma mudança muito grande nos alunos. Aqueles alunos que eu
conhecia há um ano atrás não eram mesmos, né, os mesmos, 2 anos atrás, por conta dessa proatividade, desse senso crítico, dessa postura diferente. E muitos alunos do PET Enfermagem que passam no processo seletivo de residência, processos muito concorridos, né, como a Luana passou, relatam isso, que não é só a questão do currículo, o currículo conta muito, ele fica robusto, tem um diferencial, mas essa postura na entrevista, nos processos seletivos de residência, de mestrado, a entrevista, que eles entendem que há um diferencial muito grande, né? Eles têm uma pontuação muito alta na entrevista por transmitir isso, essa segurança, e por ter uma história de proatividade dentro dos projetos, de coordenarem projetos como alunos, né? A gente fala que o projeto é do grupo todo, mas sempre tem um aluno que fica responsável, tem uma responsabilidade maior. Então, isso é muito importante, esse senso crítico que os petianos desenvolvem, né? Então, acredito que vocês transmitiram muito bem isso que o programa traz e que pode levar a benefícios posteriores. Realmente, essa coisa do PET ser para sempre, toda hora você fala do PET. Eu tô aqui, aí... não, porque eu participo de um programa na faculdade, aí eu passo a palavra do PET para todo mundo, já falo para todo mundo o que é o PET. Eu não vi eu cair. Se tem alguma pergunta ou alguém que levantou a mão. Você saiu do PET, né, Luana? Mas o PET não saiu de você, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Gostaria de participar mais ativamente, mas a vida pós-graduação é difícil, hein? Bom, eu queria perguntar para vocês, eu queria que vocês dessem um conselho para os novos petianos e comentassem um pouco dessa relação dentro do PET, né, do grupo PET, como funcionava essa tutoria interna dentro do programa. Eu sempre falo da tutoria interna, que é esses novos, os petianos que estão há mais tempo, transmitirem o conhecimento para os petianos que chegaram, darem esse suporte. Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Vou começar, Luana? Será alguém? Assim, peraí, deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Só como que o quanto isso é importante dentro dos grupos. E como era a dinâmica dentro do grupo? Sim. Desse auxílio que vocês davam, esse conhecimento que vocês passavam para os novos petianos e que vocês receberam também? A gente era muito empolgado, né? Na verdade, no nosso grupo a gente era muito empolgado. Então a gente estava sempre falando, sempre trazendo várias questões. E principalmente durante as reuniões, depois de evento era um caos, né? Porque a gente chegava já falando tudo, já trazendo 1001 ideias. Mas quando entravam os novos petianos, eu lembro que a gente fazia... passava como chama, gente? Meu Deus, subiu a palavra. O regimento. A gente passava o regimento para os novos petianos, a gente falava do MOB também, do Manual de Orientações Básicas, a gente falava das portarias, a gente transmitia esse tipo de conhecimento também. Porque principalmente quando a gente entrou, a minha turma, assim, dos mais velhos, né, que quando a gente entrou, a gente não teve tanto. E aí a gente percebeu a diferença, assim, também do quanto era necessário trazer essas coisas. Porque quando a gente chega, principalmente quando a gente chega no evento, que é um momento de lutar pelo que você acredita, você chega lá e daí você não sabe o que é. E nunca viu antes, e nem sabe o porquê que você tá ali. Daí, o que é o MOB? Chega no evento MOB. MOB? O que é MOB? O que é Sanapet? O que é isso? O que é aquilo? E assim, claramente que você vai aprendendo com o passar do tempo e vai aprendendo nos eventos mesmo. Mas vai aprendendo com os eventos e nos eventos. Mas a gente trazer isso antes de ir, a gente estudar o PET e entender mais ou menos o que significa o PET, porque a gente vai entender mesmo na prática. Mas a gente entender mais ou menos o que o PET significa ali, ter uma base do que é a portaria, do que fala na portaria, do que fala o Manual de Orientações Básicas, principalmente porque como a gente pode estar dentro de um programa sem saber
que a gente está fazendo ali, né? Senão fica uma coisa muito X, assim. É que nem não sei se foi foi o Rafael, né, que falou sobre entrar no PET por conta da bolsa. Eu também, foi a mesma coisa, assim, a gente não sabia exatamente o que era o PET era uma coisa muito, é o PET lá, que faz pesquisa, e daí a gente entrou no PET e a gente falava, vai ganhar R$ 400, tô entrando. E fez o processo seletivo e passou. Acabou entrando. E na época, assim, a gente não tinha muita noção do que era. E depois que a gente entrou e foi tendo essa noção e foi fazendo isso, né, que a minha professora trouxe de tutoria interna, de mostrar para as pessoas o que era, até mesmo divulgar para os novos estudantes da graduação e não só para os novos petianos o que era o PET. O PET foi muito mais reconhecido dentro da própria universidade. Tinha ações que a gente fazia, já estou emendando várias ideias. Tinha ações que a gente fazia como que chama, gente? O Elopet, que a gente fazia lá em Três Lagoas, não sei se... É que agora por conta da pandemia, né? Mas a gente fazia o né? A gente fazia o Elopet, e daí colocava nossos banners e algumas coisas lá naquela parte que passa todo mundo, que eu esqueci, no corredor principal da faculdade. E todo mundo passava a conhecer o PET, ou pelo menos assim, pensar, o que é isso? Existe esse povo aqui que faz esse negócio aí aqui na faculdade? Ficava com uma pulga atrás da orelha do que era aquilo ali, né? Então, enfim, é isso. É muito importante, porque não tem como a gente fazer alguma coisa e estar dentro de um programa se a gente nem sabe o que a gente está fazendo e por que a gente está ali. Tá ali, a bolsa é muito importante, com certeza. Foi o que me ajudou a conseguir me mudar para Três Lagoas e me manter, assim, não tudo, né? Mas me manter, assim, ajudar a pagar aluguel e esse tipo de coisa. Mas, além disso, tem muitas outras coisas, né, que a gente precisa. Se a gente está ali, se a gente está recebendo a bolsa, vamos fazer direito, vamos estudar as portarias, vamos ver o MOB, vamos entender um pouco mais o que significa isso. E aí, os petianos antigos trazerem isso para os novos é muito importante. Porque, né, essa empolgação aí tem que vir de algum lugar. Vamos mostrar para todo mundo. Professora Mara, eu só lembrando também de uma forma como, não sei se é assim ainda na educação física, mas sempre na dinâmica dos grupos, os veteranos, eles nunca ficavam juntos na educação física, né? Geralmente, então, por exemplo, se tivesse, como era muita gente, 4 grupos, aí sempre um veterano acolhia ali os outros petianos recentes, né, para poder ajudar até na leitura, a exploração do MOB, o que é extensão, né, o que é pesquisa, porque a graduação é muito assim, vamos fazer pesquisa, mas beleza, mas por onde começa? O que é um fichamento? Como que faz o fichamento, né? Tem alunos que, não sei, mas vieram de escolas públicas, como é o meu caso, não tem muita familiaridade com Word, essas coisas. Então, assim, como a Luana falou, esses veteranos são responsáveis por dar o gás ali, não deixar morrer o PET, né? Porque se você encontrar pessoas que já estão no PET, já desmotivadas, aí fica um trabalho bem difícil, né? Mas geralmente a distribuição era assim, sempre um veterano no grupo, isso era muito, muito claro. Então, o PET sempre, quando eu entrei, fui bem acolhido, né, por um veterano, e essa dinâmica sempre existiu, pelo menos na educação física. Não sei se é assim. E o fichamento à mão, né, Rafa? Oi? Mão e no caderno, não tem esse negócio de fichamento do computador, não, né? Ainda tá no caderno? Era uma briga. Ó, o Júnior. Ainda tá no caderno, Júnior? Não, Júnior, pelo amor de Deus, deixa no hoje. Não. Júnior. Ctrl-C, Ctrl-V é muito fácil no mouse. No caderno fixa mais. É verdade. O que o Rafael falou sobre a questão dos veteranos ajudarem os novatos era prática comum também no PET Sistemas. Quando eu entrei, por mais que a gente tenha a formação na graduação, mas os trabalhos ali, aí você, poxa, como é que eu faço isso? Por onde que começa? E sempre tinha o grupo todo ali bem unido, aquela família
cada um com a sua ocupação, mas sempre tinha tempo para ir lá e ajudar o outro, falar, mostrar o caminho, falar, vai por aqui. Nas reuniões, o professor, quando ele dava as tarefas, geralmente ele formava duplas e eram um veterano e um mais novo, certo? Às vezes o veterano era 2, 3 meses, uma chamada de PET antes da nossa, né? Então não era tão veterano assim, mas ele já tinha aquela experiência, já sabia como a coisa funcionava, já tinha sido iniciado em toda aquela dinâmica e fazia tudo funcionar legal, sabe? A gente às vezes apanhava, e quando apanhava para alguma coisa, professor Renato, vem cá, tutor, vem cá, como é que a gente faz? Não está dando certo, a gente precisa recomeçar, precisa ir por outro caminho, mas era interessante. E as participações nos eventos, elas eram estimuladas. Os que tinham condições de ir, iam, mas eu não pude, como falei, participar. E eu acho que essa parte da participação também dava muito desse gás que o Rafael e a Luana falaram, que é importante para o PET fazer ele funcionar, sabe? Que é o que atrai, que mostra que o PET está vivo, que ele está compartilhando experiências e faz com que tudo seja mais interessante, curioso para quem está fora. Para querer entrar, para mostrar que o PET existe, para mostrar que o PET está na universidade, que ele faz alguma coisa ali, sabe? Que ele tem essa função ali dentro, que é bem interessante e importante. O que eu lembro da universidade, o PET é extremamente importante para essa questão da extensão e do aprendizado. O Alex levantou a mão, pode falar, Alex. Bom, primeiramente, boa noite. Todos estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Primeiro quero agradecer, né, a fala de todos até o momento. A pergunta que eu quero realizar é referente a uma questão que acontece principalmente no nosso PET. Como o PET ele proporciona essas vivências, tanto na questão do ensino, da pesquisa, da extensão, muitas vezes os petianos que estão dentro do programa, eles ganham destaque decorrente às outras disciplinas que estão cursando, porque já tem alguma experiência envolvendo muitas vezes a pesquisa ou a elaboração das ações. E principalmente no nosso PET da educação física, alguns estudantes veem como se os petianos fossem alguma coisa maior ou uma estrela assim em relação ao curso. E eu queria saber como que vocês lidavam isso no pessoal, ou se o PET de vocês ele tentavam trazer essa quebra de ideias desses veteranos que estavam já, e esses novos petianos que muitas vezes são influenciados pelos veteranos que já estão dentro do curso e tem uma ideia meio distorcida daquilo que realmente o PET pode proporcionar a eles. Ai, essa era uma questão muito debatida, assim, até nos eventos também, porque antigamente o PET era visto como um programa para alunos especiais, alunos assim, nossa, porque quem é do PET realmente é essa visão que antigamente só alunos assim realmente que eram para participar do PET. O PET não era muito visto como algum lugar que era para estimular as pessoas a se superarem e serem melhores. Era visto como um programa para alunos de excelência. Então já começa por aí, né? Que o próprio programa via os outros, a gente que é do PET, como alunos de excelência e cobrava que a gente fosse isso. Então, assim, se você não é um aluno de excelência ou não se considera, então você não foi feito para o PET. E é tipo isso que os eventos traziam, assim, as portarias e as coisas traziam, né, mais antigamente no PET. Principalmente quando ele foi criado, né? E daí, claro que essa visão continuava, e principalmente por a gente acabar realmente o que você trouxe, que a gente acaba se destacando de certa forma, porque a gente entra em contato com coisas que os outros alunos às vezes ainda não entraram, e a gente acaba adquirindo conhecimentos que as pessoas ainda não tiveram. Mas, assim, não foi nada tranquilo, principalmente em relação a professores que acabavam ficando com coisa assim mesmo com a gente, ficavam, porque principalmente às vezes tinha eventos, e aí ficava, ai, nossa, mas vai pro evento de novo, não sei o quê.
ficava com isso mesmo, assim, em relação a gente. Eu lembro que teve. É complicado. Na matéria de metodologia também, a gente foi meio. Tinha uns certos probleminhas, assim, em relação a gente ser do PET, a gente percebia que tinha uma. Às vezes até mesmo uma perseguiçãozinha, assim. Mas a forma de lidar é meio complicado, assim mesmo. A gente lidava, tentava mostrar para as pessoas que, principalmente assim, para as pessoas mais próximas, e eu acho que isso de divulgar o PET para as pessoas ajuda muito também, porque quando a pessoa não conhece, realmente ela vai achar que não é um lugar para ela, mas se ela vê que é um lugar de oportunidades e vê que é um programa para diferenças mesmo, não é um lugar que é só para entrar os melhores. Por mais que tenha um processo seletivo, a gente precisa tentar acolher as pessoas na sua diversidade, trazer para o PET pessoas diferentes, pessoas com vivências diferentes, e não só um padrãozinho de pessoas e os melhores alunos, enfim. Então, eu acho que o conhecimento, assim, o conhecer o PET, divulgar o PET para os outros alunos, eu acho que isso é uma forma de lidar com esse tipo de coisa. Mostrar isso que faz o PET ser o PET, a diversidade. Exatamente, isso que faz o PET ser o PET. Mostrar para os outros alunos que o PET é lugar para eles, sim, e que quando alguém vir com essa de que o PET só tem os melhores alunos ou alguma coisa assim, a gente é muito bom mesmo, aquelas. Mas todo mundo pode ser também, todo mundo pode ser estimulado, todo mundo pode conseguir, sabe? Enfim, nem sei se eu atingi o seu objetivo da resposta aí que você pretendia, mas. Ô Alex, desculpa, só complementando o que a Luana falando também, parece que me veio à mente, né? Parece que eu estou aí na graduação, mas o PET também tinha isso do professor, né? Tinha alguns professores, principalmente na minha graduação, falavam, não, mas você não pode tirar essa nota aí não, você é petiano, né? Mas acho que uma coisa bastante legal também, que o PET poderia fazer, não sei, é acolher também para dentro da sala do PET os outros alunos, né? Porque parece, pelo menos na educação física, tinha uma sala e aí ficava só os petianos, como se fossem os soberanos, né? Não sei se é assim ainda. Mas acolher um outro aluno ali que tem dificuldade ou que precisa usar o computador, ou porque a leitura de artigo, fechamento, não é só do PET, né? Às vezes tem um PIBIC, né, de uma outra área. Eu não sei também não sei se está assim, mas quando eu estava saindo do PET, estava tendo abertura para você fazer a pesquisa com outro professor que não seja o tutor do PET, porque quando eu entrei no PET, as pesquisas eram todas do Júnior, do professor Júnior, então o Júnior designava ali o tema para a gente estudava aquilo, e aí quando eu estava saindo do PET, já tinha a possibilidade de você fazer a pesquisa com outro professor, né, desde que ele entendia a dinâmica ali do PET. Então, assim, é muito importante que o PET também esteja aberto ao público acadêmico no sentido geral, né? Não ficar uma sala ali separado, assim como é a atlética, né? Então a atlética também é da mesma forma. O pessoal que joga os jogos é aquele povo, né? Mas no meu ano não tinha muito isso, porque a minha turma, Alex, era bastante aluno mais velho, muita gente mais velha. Então, assim, tinha poucos alunos, assim, que saíram do ensino médio e foram. A maioria era pessoas que faziam 6 anos, já tinham graduação, então o PET acabava ali, vamos fazer vamos criar um material, por que não no PET? Preciso mandar um arquivo para o professor, não, usa lá o PET. Era muito disso, porque o grupo PET era assim, entendeu? Muito empático com os outros. Eu acho que isso que faz a diferença também. Isso que você falou sobre trazer os professores para a graduação, para o PET, me lembrou que a gente também fez isso. E realmente, né, foi uma coisa assim para tentar mudar essa visão. Foi bem quando a professora Mara entrou, a gente começou a trazer mais os professores para dentro do PET, para mudar a visão deles mesmo, para mostrar o que era o PET para eles.
implementar. E antes a gente convidava os professores, hoje, Luana, a gente já tem o inverso. Os professores começaram a convidar os alunos do PET, então vários professores, né, vem, Mara, eu tenho um projeto tal, preciso de um aluno, quero um aluno do Que PET. legal! A gente começou a receber muitos convites, nós não estamos dando conta agora, porque o aluno do PET, ele já sabe que é um aluno mais compromissado, que a gente tem essa cobrança, né, porque temos reuniões semanais e perguntamos sobre os projetos, são alunos que passam por um processo seletivo. Então, está sendo muito interessante essa inversão, né, de papéis, assim, de antes a gente procurar os professores e agora eles estarem nos procurando para participarmos, para integrarmos algum projeto deles dentro do PET, dentro do planejamento do PET. Está sendo muito interessante. Muito legal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Não, eu só queria complementar a fala da Luana, que é realmente isso, né? Eu acho que antes da gente entrar para o PET, quando eu comecei a conhecer o programa, foi quando eu entrei mesmo, porque a gente é muito abstrato, né? Fora da realidade, assim. E é muito interessante isso, porque realmente, quando eu entrei e a gente fez a capacitação, me falaram justamente isso, sabe? Que tinha esse estigma antes, de que só os melhores alunos entravam para o PET. E o que faz o PET ser o PET é a diversidade, né? É viver com pessoas, compartilhar experiências que você não viveu ou que você não teve acesso durante a sua vida. E os projetos de extensão também, né? Que ajudam muito a gente a sair literalmente da bolha, né? Conhecer outras realidades e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Muito interessante, muito mesmo. O Nicolas fez um comentário no chat. Ele disse que interessante isso que comentaram. Se alguém puder mais comentar sobre a questão de outros professores interagindo com o PET. Na engenharia elétrica, criamos cursos e apostilas que suprem algumas deficiências por conta de tempo no curso, mas a impressão que tem é que não tem tanta conexão entre PET e os demais professores. Inclusive, vocês falando, por exemplo, sobre a questão de horas complementares. Para o nosso PET, não é nem contabilizado nas horas complementares, o que eu acho bem estranho. Eu falei das horas complementares, o PET Sistema, ele contabiliza para engenharia, para os cursos da Facom, ele contabiliza nas horas complementares, sim. Eu também achei estranho não contabilizar. Mas a experiência vale por ela. Se você puder ganhar as horas, isso é um grande benefício, claro. E sobre a integração, eu não sei se acho que o PET de sistemas, o professor Ishi saiu. Mas o PET Sistemas era um patinho feio na minha época. Tipo, era o lugar onde os loucos iam, sabe? Aquela coisa de quem estava no PET era os nerds, eram as pessoas assim que... Tanto que abre 5 vagas, vai 3, sabe? Você tinha 3 inscritos, 4... Eu acho que eu participei de um processo seletivo só aí como a banca, ajudando a selecionar, em que a gente tinha 6 inscritos para 5 vagas. Sabe? Então, foi o último antes que eu participei, foi assim. Porque a gente sempre trabalhou bastante ali dentro, mas como a gente não tinha muita extensão, o PET não aparecia. Então, muitos alunos dos cursos da Facom não sabiam do PET. E aí, quando a gente abria as inscrições, eram poucos alunos, eram aqueles que a gente conversava no corredor, ou os nossos amigos ali que tinham interesse de participar mesmo. E esse trabalho legal que a Luana falou, que o Rafael falou, de você ter essa divulgação, de você fazer o PET crescer, para ter chamar outras pessoas para essa experiência legal. Eu não sei se isso mudou, tá? Eu fui, como eu falei, fui petiano em 2014 e 2015. Então, espero que tenha mudado. Tá? Mas é um projeto interessante. Fala, Rafael. Ô, professora Mara, só uma dúvida. O calendário acadêmico, ele segue o PET, por exemplo, porque o PET faz o evento. Quando o aluno falta o evento, ele ainda recebe falta? Porque no meu ano, quando você ia no evento, aí você perdia uma avaliação, aí o professor não queria repor. Acho que seria muito, justamente por ser um programa bem visto, né? Não sei como que tá os calendários, mas no meu ano, se você fosse no evento, você perdia, levava falta, o professor não seguia muito o calendário, porque os eventos não batiam muito com o calendário. Ainda existe esse... não sei.
Na verdade, aqui na enfermagem, o que ocorre é que vai de cada professor. A gente não tem uma norma, né, da universidade. O Júnior pode me corrigir se eu estiver enganado, às vezes eu não sei, né, Júnior, mas aqui cada professor, ele faz o que pensa ser o melhor. Então, tem professor que é bem tranquilo, que aceita, né, o certificado, pede o certificado e abona as faltas, mas tem professor que não, né, acho que desde a época da Luana, continua da mesma forma. Mas que eu saiba, não tem uma norma da universidade que diz, se você apresentar um certificado, você não vai ter falta nessa disciplina. Uhum. E é muito de conversar com os professores. Quando a gente sabia a data dos eventos, a gente já conversava com os professores, já falava. E aí os mais maleáveis, eles às vezes não colocavam nada avaliativo ou prova para aqueles dias. E daí a gente ia dando conta de participar dessa forma, mas ia muito dos professores mesmo. Gente, eu vou precisar sair, porque eu preciso pegar metrô e ônibus para ir embora para minha cidade. Tchau. Pode ir, Luana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Beijo. Sucesso. Muito obrigada a mim participar. Petianos da enfermagem, continue resistindo. Todos vocês, mas da enfermagem em especial. Um beijo. Tchau. Tchau, Luana. Tudo de bom. Você também. Júnior, podemos finalizar, se não tiver mais nenhuma pergunta. O Júnior acho que caiu. Pessoal, mais alguma pergunta? Os novos petianos que ingressaram agora nesse último processo seletivo, tem alguma questão? Aproveitar a participação dos egressos. Não? Júnior, nós podemos finalizar? Ou você quer fazer mais algum comentário? Tem mais alguma dinâmica? Não, Mara, eu acho que a gente pode encerrar, parabenizar aí só os participantes, as participantes, os tutores, né, pela presença, parabenizar aí a Luana, o Rafael e o Douglas pela sua trajetória enquanto petianos, né. Acho que essa experiência tem sido ela muito ilustrativa, né, muito pedagógica no sentido de formação do ser, não necessariamente de uma formação técnica, mas uma formação para a vida, de ver as trajetórias das pessoas que passaram pelo programa, né, ver muitos, em sua maioria, 99,99% com sucesso acadêmico, sucesso profissional, bem enquadrados, né, no mercado de trabalho. Fico muito feliz de ver o Rafa na escola. Então, como ele falou, tem aluno que a experiência a gente olha para ele e a gente consegue identificar diante da aptidão que ele tem, diante daquilo que ele se envolve mais, e a gente consegue olhar assim para ele. Eu sempre vi no Rafael, na Maiara, que é uma colega que ele trabalhou muito junto, como excelentes professores. Esses meninos vão ser excelentes professores, né? Contínuo menor para pesquisa, mas com qualidade para a pesquisa também, Rafael, possibilidade de ver ao longo tempo, né, que a docência, o cuidado, a paciência que ele tinha com as crianças saltavam aos olhos. Então, parabenizar a todos, pedir que, na medida do possível, repassem essa ação, assim como as outras que estamos desenvolvendo de maneira integrada aos colegas, né? Acho que essas dinâmicas das ações integradas, PET Sangue Bom, Capacita PET, Fala Petiano, PETcast, né, que é a próxima ação que a gente também tem em conjunto, são importantes para a gente se conhecer melhor, somar forças, tornar um programa mais forte, aprender um com os outros, né, e isso depende não apenas da articulação, do esforço dos tutores, mas também do eco, né, dos petianos. Certo é que todos vocês, assim como nós, temos diversas obrigações, não dá para participar de tudo e sempre, mas que a gente possa adotar como um mecanismo de rodízio. Eu tenho trabalhado isso muito com os meninos e as meninas do PET. Olha, não dá para estar em tudo quanto é lugar, mas também não dá para nunca estar, né?
e que a gente possa, numa próxima oportunidade, então penso que na próxima oportunidade, o professor Rubem está aqui conosco, ou esteve aqui conosco, não sei se ele ainda está, não estou conseguindo ver porque eu fui para o celular, mas já fica aí a possibilidade. Acho que ele teve que sair, Júnior. Acho que ele saiu, né? Mas já fica a possibilidade para, por volta de agosto, a gente realizar outra, né? Rodada do Fala Petiano com experiência de outros grupos, né? E que vocês aqui do PET Educação Física, do PET Sistema e do PET Enfermagem também possam estar presentes para ouvir, né? Mesmo não tendo um representante para ouvir as experiências desses outros grupos. Então, desejar aí a todos um bom feriado, um bom descanso, que possam descansar, renovar as energias e possamos voltar forte aí na segunda-feira para trabalharmos firme e fortes na campanha do PET Sangue Bom e no Capacita PET. Agradecer ao professor Renato, professora Mara aí pela condução do trabalho. Um abraço, bom feriado a todos, retorno aí para a professora Mara. Obrigada, Júnior. Faço do Júnior as minhas palavras. Agradeço ao Rafael, ao Douglas, a todos que estão aqui presentes, aos tutores que estiveram aqui também, o Júnior que continuou. Reforço a importância desse trabalho integrado que nós estamos fazendo. Foi sempre muito comentado, Júnior, né, sobre a distância entre os grupos da capital e do interior, e eu vejo essa aproximação como muito importante, né, para os grupos PETs, para o fortalecimento das atividades, e que a gente possa continuar trabalhando dessa forma. A próxima etapa é o PETcast, a Vitória até colocou aqui que está ansiosa, eu também estou, a gente não teve ainda muito tempo no PET Enfermagem para começar a organização dessa atividade, mas nós já estamos nos preparando para isso, espero que todos os grupos também possam trabalhar, possam estar motivados para essa atividade. Desejo um ótimo final de semana para todos, que a gente renove as energias para uma próxima semana de muito trabalho. Tchau para vocês. Tchau, obrigado. Abraço, pessoal. Obrigado, Rafa. Obrigado, Douglas. Obrigado, Luana. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a todos.